Bom, a gente pode começar a passar. A gente vai fazer assim. Nós somos tudo meio que amador, né? A gente tentou fazer tudo tão bonitinho. Para que a gente ganhe tempo, a gente preparou um GIF em que a gente vai passar sempre que for começar um primeiro módulo. Então, assim, sempre que for começar o primeiro módulo, aí tem a passagem disso. Daqui para amanhã a gente consegue se organizar. Aí a primeira mesa vai ser coordenada por mim, pela doutora Rafaela, e nós vamos ter como os palestrantes o Carlos Eduardo, a doutora Rina e a doutora Kirla, nessa ordem. E aí, enquanto o GIF está passando, o Carlos Eduardo vai abrindo para poder começar a aula, ok? Perfeito. Todos com... Pronto, Carlos. Agora. Enquanto Larissa está passando o módulo, Rina, deixa eu comentar uma coisa bem rapidinho. Há 30 anos atrás, eu vi os gêmeos univitelinos, em que um estava morrendo e morreu. E aí eu estava chegando em Recife, a mãe me chama para ver o irmão gêmeo univitelino. Ela virou para mim e disse: doutora Ângela, eu acho que meu filho está igual ao outro que começou. Ele tinha uma fadigazinha, um quadro idiota, DNA positivo, complemento baixo, aquela loucura. Eu pulsei o menino. Não esperei, mas era gêmeo univitelino. Tu está entendendo? E foi assim, fantástica a evolução, tá vivo, casado, com filhos. Acompanhei ele durante 20 anos. É por isso que ela estava defendendo essa história, né? Já foi combinado com a doutora Rina no WhatsApp. Minha gente, olha, eu vou falar isso se chama a voz da experiência. Eu brinco com os meninos que eu vou. Isso se chama a voz da amizade, viu? Há amizade 40 anos eu aprendi isso. É assim, filho. Aprenda. Nós aprendemos, olha, com essas nossas chefas. Vamos embora. Agora eu e a Kirla vamos moderar uma mesa extremamente interessante, com os nossos queridos Flávio, Daniela, Lu, Lília, Alessandra. Como são temas bem diferentes, a gente vai fazer um corrido de apresentações, aí depois a gente discute tudo junto, ok? E, assim, eu sei que vocês não têm culpa de nada, mas vamos ver se a gente recupera o tempo perdido. Vamos ver, né? Obrigada a todos e vamos começar pelo Flávio, querido. Vamos começar a botar a tua apresentação. Ok. Muito obrigado, então, vocês, por... Deixa eu compartilhar aqui a tela. Tá. Vamos ver se vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo? A gente ainda não, a gente está vendo a programação. Espera aí. Não. Espera aí. Você compartilhou o Word. Word, tá. Vou ver aqui. Se deixar, a gente vai noite adentro aí sem parar, né? Se deixar. É verdade. Nossa, porque nós conseguimos juntar um bocado de gente super interessante para discutir. Eu estou tão feliz. Vocês estão vendo agora a tela? Estamos. Ok. Só um minuto. Olha, muito obrigado vocês, então, Rafaela e você, Ângela, por me convidar para participar desse evento. E o prazer de ter Kirla aqui junto com você, moderando esse módulo. Todos me escutam, né? Só me dá um feedback. Todos, perfeito. Então, o meu papel aqui, então, é discutir com vocês a doença pulmonar intersticial na artrite reumatoide. E, muito interessantemente, eu começo apresentando um caso de uma paciente que eu vi em 2019, é uma mulher de 77 anos, ex-tabagista, e que tinha uma irmã que tinha falecido de artrite reumatoide severa. E essa paciente, aos 77 anos, abre um quadro de artrite reumatoide de início bem super agudo. Em 7 meses, ela já estava com um quadro de poliartrite severa. Um colega estabeleceu esse diagnóstico. Ele inicialmente começou com prednisona dose baixa, com hidroxicloroquina. Logo que ele teve a oportunidade de ter os marcadores mais de confiança para iniciar a metrexato, ele já iniciou uma dose mais alta de metrexato.
mas essa paciente ela não respondeu inicialmente há algumas semanas, ele logo suspendeu a hidroxicloroquina e acrescentou leflunomida para a paciente e ajustou a dose dela para 20 miligramas. Então, ela chega para mim em julho com essa franca atividade de doença, um CDAI muito elevado e esses marcadores de inflamação biológicos aqui mostrando que era uma artrite reumatoide com características com mau prognóstico. Interessantemente, essa paciente no exame físico dela demonstrava estertores crepitantes assim, em terços inferiores de ambos os pulmões. E aí, quando eu peguei o pacote dela de exame, já vi que essa paciente tinha uma doença pulmonar intersticial, mais para o padrão de PIL, né, pneumonia intersticial usual. Então, eu estava diante de uma paciente com uma artrite reumatoide em franca atividade, uma mulher de 77 anos, e com uma doença pulmonar intersticial já estabelecida. Muito interessante, a gente sabe que 60% a 80% dos pacientes com artrite reumatoide terão algum tipo de acometimento pulmonar, mas que a doença pulmonar intersticial ela está presente assim, no diagnóstico clínico, a prevalência vai de 3% a 5%, mas quando utilizamos as imagens, né, seja o raio-x ou a tomografia, que hoje vem trazer uma informação muito maior, a gente vê que esse envolvimento pulmonar na artrite reumatoide pode variar de 19% a 67%. E diferente de outras doenças do tecido imunomediadas, vamos dizer assim, a artrite reumatoide é aquela onde a pneumonia intersticial usual é a mais frequente. Você vai encontrar em torno de 60% dos pacientes com esse perfil de doença intersticial pulmonar. Nós sabemos que o metotrexato ele é a medicação âncora no tratamento da artrite reumatoide, mas aí vem algumas perguntas, né? O metotrexato está contraindicado no tratamento dos pacientes com artrite reumatoide e doença pulmonar intersticial, seja a doença pulmonar intersticial usual ou a não específica, PIN, e o metotrexato agrava a doença pulmonar intersticial no contexto da artrite reumatoide, junto com doença pulmonar intersticial. Bom, acho que nós todos já temos experiência com esse perfil de paciente, mas uma notícia boa foi dada em 2014, nessa meta-análise de estudos controlados randomizados, em que os nossos pacientes com artrite reumatoide eles têm maior predisposição a desenvolver, quando utilizam o metotrexato, da pneumonia intersticial induzida pelo metotrexato, como também esses pacientes têm maior propensão à doença infecciosa pulmonar. Mas a notícia boa é que esses pacientes eles não morrem, né, os pacientes com artrite reumatoide e que fazem uso de metotrexato, eles não morrem mais de doença pulmonar quando comparado com as outras terapias. Então, o risco relativo de morte por uma doença pulmonar associada ao metotrexato não existe. Então, isso é um detalhe muito interessante. E outro detalhe muito interessante foi que esse estudo aqui, que foi um estudo multicêntrico, que avaliou aí 2.700 pacientes, com quase 1.600 pacientes expostos ao metotrexato, que eles viram que a prevalência de doença pulmonar intersticial foi de 3,7, então não mostrou nenhuma associação entre exposição de metotrexato e artrite reumatoide, doença pulmonar intersticial. E o mais interessante, na conclusão desse estudo, você pode ver aqui em vermelho que o paciente que era exposto ao metotrexato, né, com artrite reumatoide, eles tinham um início retardado da doença pulmonar intersticial. E aí, quando é que o metotrexato ele está contraindicado na artrite reumatoide associada à doença pulmonar intersticial? Quando o paciente tiver uma reserva respiratória insuficiente para sobreviver, por exemplo, a uma pneumonite por hipersensibilidade. Então, esse é um detalhe interessante, aí que a prova de função pulmonar pode nos ajudar a tomar certas decisões além da tomografia. E, de acordo com um registro aí, britânico, ele traz essas diretrizes que, embora a doença pulmonar persistente não seja contraindicação específica para o tratamento de artrite com metotrexato, recomenda cautela ao iniciar esses medicamentos em pacientes com baixa reserva respiratória. Então, o aviso é que, além da tomografia, uma prova de função pulmonar, com DLCO, avaliando a capacidade pulmonar total desse paciente, é uma boa dica para você saber se esse paciente pode ou não sobreviver, de repente, a uma pneumonite por hipersensibilidade. Recentemente, no American College of Rheumatology, em 2021, ele coloca o tratamento com metotrexato nos pacientes com artrite reumatoide e com doença pulmonar como sendo uma recomendação condicional.
Então, não existe essa contraindicação, porém, você tem que avaliar os riscos e benefícios sobre esse perfil de paciente. E quanto aos imunobiológicos? Podemos utilizar os tratamentos dos pacientes com artrite reumatoide e DPI? E qual imunobiológico seria mais seguro para esse contexto? Então, a gente procura alguns artigos, a gente acha algumas revisões de literatura sistemática para tentar trazer essa informação. E nessa revisão aqui, muito interessante, que ele busca saber se as doenças pulmonares intersticiais são exacerbadas pelos DMARDs convencionais ou biológicos, que o objetivo era isso, era revisar os casos publicados de indução ou exacerbação de doença pulmonar intersticial na artrite reumatoide, associado às nossas terapias na prática diária. É um estudo de revisão sistemática de literatura que vai de 1975 a 2013, e, muito interessantemente, nessa revisão de literatura sistemática foram 27 artigos sobre anti-TNF, 3 artigos sobre rituximab, 5 sobre tocilizumab e 1 sobre abatacept. E eles verificaram que os casos de maior relação de doença pulmonar intersticial após o início da terapêutica com imunobiológico foram com os anti-TNF. Então, você vê casos aqui com infliximab foram 14 casos, etanercept 9 casos, adalimumab 5 casos, certolizumab 3 casos. Com rituximab foram 5 casos, tocilizumab 8 e abatacept somente 1. Indo direto, então, para a conclusão desse estudo, ele traz que realmente existem evidências crescentes de que com os anti-TNFs, mais com os anti-TNFs do que o rituximab e tocilizumab, os pacientes com artrite reumatoide, quando iniciam essa terapêutica, têm um risco de surgir ou piorar uma doença intersticial pulmonar. Mas, interessantemente, dentro desse estudo, ele traz que esse evento é raro e geralmente surge mais comumente nas primeiras 20 semanas após o início de tratamento, e que os pacientes com doença pulmonar intersticial pré-existente devem ser seguidos durante todo o tratamento com a terapia não biológica e biológica. Então, ele traz a informação de que é possível que toda a terapia imunobiológica que nós utilizamos hoje possa induzir a pneumonite, mas que esse aspecto está mais associado com a terapia anti-TNF. Esse outro estudo, que avalia o potencial dos inibidores de TNF na progressão da doença intersticial pulmonar nos pacientes com artrite reumatoide, também tem como objetivo avaliar esse risco de tratamento nos pacientes com artrite reumatoide. E esse estudo aqui, ele é um estudo retrospectivo que inclui aí 163 pacientes com artrite reumatoide que estão em tratamento com imunobiológico. Interessantemente, nesse perfil de paciente foi realizada tomografia de tórax antes de iniciar a terapia, e os pacientes foram divididos de acordo tendo ou não tendo a doença pulmonar intersticial antes dessa terapia. Eles eram avaliados a cada 3 a 6 meses, se o raio-x de tórax fosse suspeito de algum acometimento intersticial ou uma nova lesão, esse paciente era submetido a uma nova tomografia. E, interessantemente, nesse perfil de 163 pacientes, 58 já tinham doença pulmonar intersticial presente na tomografia e 105 desses pacientes não tinham a doença intersticial presente. E desses 163 pacientes, 102, 63% estavam em uso de anti-TNF, 79% já tinham doença pulmonar intersticial prévia e 56, representando 53%, não tinha doença pulmonar intersticial. 22% desses pacientes faziam uso de tocilizumab, 16% tinham, 9 pacientes, doença pulmonar intersticial prévia e 27 não tinham, quer dizer, representava 26%. E com a abatacept, foram 25 pacientes, 3 já tinham doença pulmonar intersticial prévia e 22 não tinham doença intersticial prévia. E olha só que interessante, dos 58 pacientes com doença pulmonar intersticial pré-existente, aqui em vermelhinho, 14 apresentaram progressão das lesões quando comparados àqueles sem a doença pulmonar intersticial prévia. E todos os 14 tinham sido tratados com inibidor de TNF. E aí a conclusão é que os dados sugerem que as medicações não inibidoras de anti-TNF são melhores opções de tratamento dos pacientes com doença pulmonar intersticial,
todos os pacientes que tiveram essa progressão estavam em uso de anti-TNF, e as medicações não anti-TNF, como o abatacept, eles não aumentaram a prevalência da progressão da doença pulmonar intersticial. Quanto à terapia anti-JAK, hoje nós tivemos um evento que foi excelente sobre segurança, e aqui nós vamos falar sobre segurança pulmonar da terapia hoje que nós temos, anti-JAK, principalmente o tocilizumab e tofacitinib e o baricitinib. Não tem aqui informações sobre o baricitinib. Nessa revisão aqui sistemática também e meta-análise, o que foi verificado foram vários desfechos dentro do envolvimento pulmonar, mas o que chama atenção aqui é a doença pulmonar intersticial, que é o que eu vou comentar com vocês. E aí, interessantemente, esse risco de envolvimento pulmonar, de doença pulmonar intersticial, nos estudos controlados, randomizados, que compara o tofacitinib e o baricitinib com placebo, metrexato e adalimumab, você vê que não houve nenhum risco de incremento ou surgimento de doença pulmonar intersticial nos pacientes tratados com essa terapia anti-JAK. E olha que o número de estudos e os números de pacientes incluídos foram 11.584. Nesse mesmo estudo, que eles avaliam também, nessa revisão e meta-análise, os estudos de vigilância pós-marketing, você vê aqui na doença pulmonar intersticial. Esse estudo pós-marketing, 102 mil pacientes, aconteceram 15 casos de doença intersticial pulmonar, nesse universo de 102 mil pacientes. E nesse estudo também, esse estudo japonês, também de vida real, que avaliou o tofacitinib, 3.929, o relato de doença pulmonar intersticial foi em torno de 14, dando 0,35% de chance desses pacientes desenvolverem uma doença pulmonar intersticial. Então, praticamente, é uma droga segura quando está diante de um paciente que tenha, junto com a artrite reumatoide, uma doença pulmonar intersticial. E quando a gente tem uma doença pulmonar intersticial na artrite reumatoide e essa doença progride, apesar do tratamento otimizado para controlar a doença, quer dizer, você está diante de um paciente com a doença pulmonar intersticial e artrite reumatoide, você oferece o que tem de melhor, oferece metrexato, você oferece um abatacept, por exemplo, oferece um rituximab, você oferece ou um anti-JAK, a doença, de repente, controla, mas a doença pulmonar intersticial progride. Então, muito interessante, em 2019 foi publicado esse estudo chamado INBUILD, que avaliou o nintedanib na progressão da doença pulmonar intersticial fibrosante em pacientes com doenças autoimunes. Foram 663 pacientes dentro desse estudo, 171 desses pacientes, 25,8, tinham doenças autoimunes associadas à doença pulmonar intersticial, e desses 171, 88 eram portadores de artrite reumatoide. Muito interessantemente, o que se verificou nesse estudo, que é de acordo com a taxa ajustada de declínio da capacidade vital forçada, os pacientes que estavam em uso de nintedanib tiveram uma perda anual de menos 80,8 ml, enquanto que os pacientes no placebo tiveram uma perda da capacidade vital forçada de menos 187,8, dando uma diferença aí de 107 ml por ano. E quando esses pacientes com padrão fibrótico semelhante a PIL, foram avaliados, esse perfil de paciente com doença pulmonar intersticial usual, a perda com nintedanib foi em torno da capacidade vital foi de 82,9%, enquanto que com placebo foi de 211,1 ml, perdão, não por cento ml, por ano, dando uma diferença de 128,2 ml. Bom, parece ser pouco, mas para aquele paciente que respira mal, sair da cama, ir até o banheiro, ir até a cozinha e voltar, sentar e assistir uma televisão, já é melhor do que ele ficar na cama o tempo todo, sem condições de se levantar devido ao comprometimento pulmonar. Eu fiz aqui uma pequena interaction check junto no Medscape com as medicações que nós utilizamos habitualmente no tratamento da artrite reumatoide. Aí você vê
Metrexato com nintedanib, abatacept com nintedanib, tocilizumab com nintedanib, rituximab, nintedanib, tofacitinib, baricitinib, e nenhuma dessas drogas tiveram interações ou interação com o nintedanib. Então, é uma oportunidade que nós temos de manter uma terapia no tratamento da artrite reumatoide e associar uma outra droga que tem como efeito colateral mais comum a diarreia, com o papel de reduzir a progressão pulmonar da doença intersticial. Então, concluindo, na presença de doença pulmonar intersticial na artrite reumatoide, que tratamento podemos oferecer, objetivando-se não agravar ou induzir a doença pulmonar intersticial? Então, metrexato é a medicação viável, a recomendação é condicional pelo ACR e você tem que avaliar a capacidade vital desse paciente através das provas de função pulmonar, DLCO, para saber se esse paciente ele não tem um risco de não suportar uma pneumonite de hipersensibilidade induzida pelo MTX. Tá? Os imunobiológicos não TNF são as opções melhores. Então, o abatacept, o rituximab, a gente sabe que no rituximab existe um risco de o paciente induzir a doença intersticial próprio por droga, mas isso é muito raro, você vê a taxa de incidência aí de 0,1 a 0,3. É uma opção para tratamento naqueles pacientes que têm a forma de pneumonia intersticial não usual, a pneumonia intersticial linfóide ou em organização, que são menos comuns dentro da artrite reumatoide. O tocilizumab é uma possibilidade. A vigilância pós-comercialização foi de 1,28 casos para 100 mil pacientes ano. Os anti-JAK chegaram aí com essa possibilidade e oportunidade de você tratar esses pacientes. O cuidado agora é com o tofacitinib dos pacientes acima de 65 anos e evitar o uso de imunobiológico anti-TNF nesse perfil de paciente. Eu agradeço, então, Ângela, novamente, Rafaela, pela participação desse evento e termino aqui para que a gente possa dar oportunidade para outros. Perfeito, Flávio, perfeito, sintetizou e deu o recado direitinho. Quem não sabia tratar, agora sabe. Vamos para a Lília, muito obrigada, mas vamos para as discussões depois. Okay, muito obrigada, querido. Lília? Agora, estão vendo? Vendo e ouvindo. Que bom. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para falar de um tema da maior importância para o paciente reumatológico, e é um tema que hoje está na vitrine do mundo, né? É de muita responsabilidade, sem dúvida nenhuma. Bom, deixa eu ver se eu consigo... Mudando, muito bem. Não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. E eu começo falando um pouquinho da história da vacina no mundo. O que se tem descrito é que os estudiosos chineses, lá pelo século X, o que é que eles faziam? Uma espécie de extrato seco, imagine, das lesões da varíola, que era uma doença que dizimava populações, cidades inteiras, e eles faziam uma espécie de uma inoculação nasal nos indivíduos sadios e viam que esses indivíduos eles tinham uma doença mais branda. Mas foi somente com Edward Jenner, em 1796, ele expunha os indivíduos sadios às crostas das lesões causadas pela varíola. A esse procedimento deu-se o nome de variolação, e viu que esses indivíduos não adoeciam. Por conta desse conceito, que foi, acho que, a primeira ideia sobre imunização, Edward Jenner é considerado até hoje como o pai da imunologia. No início do século XX, vacinas importantes surgiram, como da tuberculose, da difteria, do tétano, da febre amarela, e no Brasil, um episódio que foi bastante marcante, denominado de Revolta da Vacina, em meados de novembro de 1904, ocorreu após a criação de uma lei de vacina obrigatória para a varíola. Imagine que à frente desse movimento estava o médico sanitarista Oswaldo Cruz. E eu trago uma charge que ela é bem pública, né? Bem conhecida, que só demonstra o impacto social que levou, infelizmente, à morte de várias pessoas nessa ocasião. Após a Segunda Guerra, surgiu a vacina da poliomielite, sarampo, cachumba e rubéola.
mas somente na década de 2000, precisamente em 2012, a Organização Mundial de Saúde ela implementou um plano de ação global de vacinas. O Brasil fazia parte desses 194 países, que tinha por objetivo prevenir cerca de 2 a 3 milhões de mortes por doenças infecciosas por ano. Um plano bastante arrojado. Enfim, a Sociedade Brasileira de Imunizações, grande parceira da Sociedade Brasileira de Reumatologia, nos oferece calendários que são bastante amplos, bastante completos, né? E esse que eu trago aqui é aquele especificamente aos nossos pacientes. Esses calendários são também estratificados para os grupos de risco. E em destaque eu trago 2 vacinas que são muito importantes, que não devem faltar nos nossos receituários. A vacina da influenza, que é uma vacina anual, né? Nós temos a trivalente, que é de acesso público, temos no PNI e no CRI, e as vacinas pneumocóccicas. É interessante que as 3 vacinas, as 2 polissacarídicas e a conjugada, desculpa, as 2 conjugadas e a polissacarídea são de acesso público. Então, o esquema ideal é que você faça, inicialmente, uma conjugada, em seguida, 8 semanas depois, a polissacarídica, e essa se repita a cada 5 anos. Bem, destaque eu trago para os nossos pacientes que aqueles pacientes em imunossupressão não devem, né, utilizar as vacinas vivas. E nesse rol de vacina nós temos a BCG, a rotavírus, a polio oral, a febre amarela, da varicela, da herpes zoster e da dengue e a tríplice viral. Em relação às vacinas vivas e o grau de imunossupressão, é interessante notar que aqueles pacientes que não estão sob tratamento ou utilizam a sulfasalazina, hidroxicloroquina ou corticoide, seja inalatório, trópico ou intraarticular, eles não estão sob nenhum grau de imunossupressão. Aqueles que utilizam metotrexato até 20 miligramas, a lefronomida até 20 miligramas por dia e o glicocorticoide até 20 miligramas por dia, por menos de 2 semanas, com baixo grau de imunossupressão. E todos os outros as outras indicações em alto grau de imunossupressão. E para esses indivíduos não deve se recomendar as vacinas vivas. Bem, o intervalo recomendado entre a suspensão do tratamento imunossupressor e a vacina de vírus vivo, ele está elencado aqui, né? E o que é interessante é que, para aqueles pacientes que utilizam glicocorticoides acima de 20 miligramas por dia, ou sobre a forma de pulso, o intervalo deva ser de 1 mês, tá? Para aqueles indivíduos que utilizam sulfasalazina, hidroxicloroquina e MTX menor ou igual a 20 miligramas por semana, não há necessidade de considerar nenhum intervalo vacinal. Com relação ao metotrexato acima de 20 miligramas por semana, pelo menos 1 mês. Aqueles indivíduos que utilizam ciclofosfamida, ciclosporina, micofenolato, tracolinos e azatioprina, deva-se dar pelo menos 3 meses de intervalo entre a suspensão e a vacinação. Tá? Para todos os sintéticos alvo específicos, pelo menos 2 semanas. Destaque eu faço para aqueles depletores do linfócito B, 6 a 12 meses. E para todos os outros imunobiológicos, nós temos que respeitar um intervalo entre 4 a 5 meias-vidas. Um grupo bastante importante é aqueles contactantes de imunossuprimidos. Quais seriam essas pessoas? Seriam os pais, os irmãos, os familiares, os cuidadores e os profissionais da área de saúde, tá? Para esses indivíduos, as vacinas permitidas seriam essas. A contraindicada seria a vacina oral de pólio, tá? E as vacinas que devam ser tomadas com cuidado especial, a da varicela, a da herpes zoster. Alguns cuidados especiais devem ser tomados em situações comuns na reumatologia. Como fazer com o PPD e com as vacinas vivas? Eita, desculpa. Bem, é interessante que
você, com relação às vacinas vivas, você só deve dar um intervalo de pelo menos 5 semanas. Muito bem. Então, com relação aos anticoagulantes orais, né, e o uso do ácido acetil salicílico, aspirina, deve ter algum cuidado especial com relação à indicação e à contraindicação das vacinas? Muito bem. O que se tem descrito com relação ao uso da aspirina é que o risco da síndrome de Raynaud. Já com relação aos anticoagulantes orais, é interessante que esses pacientes eles utilizem agulhinhas mais fininhas, que utilizem a via subcutânea ao invés da intramuscular, né? E a gente pode juntar todas as vacinas, aplicar todas as vacinas simultaneamente? Bem, algumas vacinas a gente pode utilizar, por exemplo, aquelas vacinas de vírus inativado, todas podem ser juntas. Aquelas vacinas de vírus inativados com as viras atenuadas, pode também. Aquelas que... Eu acho que está com algum problema, realmente. Meu Deus. Aquelas vacinas com atenuada, essas a gente tem que dar um intervalo, que é aquele, a gente não pode juntar, né? Pelo menos um intervalo de 4 semanas, né? Entre as vacinas de vírus vivo. E quando indicar a soroconversão pós-vacina? Especialmente aqui eu trago a vacina da hepatite B, né? Muito bem. Recomenda-se checar a sorologia 30 a 60 dias após a 3ª dose. Se ainda assim você tiver uma sorologia negativa, ou seja, um anti-HBS menor do que 10 mil unidades, repetir o esquema com 3 doses e fazer de novo a sorologia. Se ainda assim negativa, não responder e fazer imunoglobulina específica. Não se recomenda fazer o reforço de rotina. E com relação à COVID, como nós devemos nos comportar, né? Se tratava de um vírus desconhecido para nós, os estudos eram somente com indivíduos saudáveis, as vacinas eram com plataformas diferentes, e aí como nós devemos nos comportar com relação a isso? Eu trago aqui esse estudo, que é um estudo bem interessante, mas nas primeiras 8 semanas, que avalia o impacto disso. Então, os altos níveis de imunossupressão com a metilprednisolona e com a ciclofosfamida. Gente, desculpa, eu não estou conseguindo continuar, eu peço desculpas. Posso ficar para depois, Ângela? Pode sim, amiga, claro que pode. Claro que pode. Keila, quer dar continuidade aí? Vamos sim. Daqui a pouco, então, tu volta, né, Lilian? Vamos, então, agora chamar a Dani para falar um pouquinho de hepatite B, hepatite C e HIV. Dani, obrigada por ter aceito o convite. Oi, estou aqui. Vamos começar um pouquinho antes, certo? Tá bom, tranquilo. Deixa eu só abrir aqui para compartilhar minha tela. Tá joia. Estão vendo? Sim, Dani. Pronto. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente ao convite da doutora Ângela e de Rafa, que estão aí na organização desse brilhante evento, para estar aqui hoje com vocês. E o tema que me coube foi falar em 15 minutinhos sobre o vírus da hepatite B, o vírus da hepatite C e o HIV nas condições das nossas doenças reumatológicas imunomediadas. Eu declaro a inexistência de conflitos de interesse relacionados a esta apresentação. Então, para começar, nós vamos fazer uma breve introdução em relação à primeira descrição do vírus da hepatite B, quando foi descoberto o antígeno na Austrália, em 1965, em um aborígene australiano que era portador de uma leucemia e foi identificado esse novo vírus. Aproximadamente após mais de 20 anos, foi descrito na literatura a ocorrência do vírus não A, não B, que seria justamente o vírus C, que foi identificado também determinando um quadro de inflamação hepática no sangue de pacientes, e a partir daí
começou-se a se estudar essas doenças causadas pelos vírus da hepatite B e pelos vírus da hepatite C. Há uma associação claramente já definida na literatura entre a ocorrência de vírus da hepatite B e vírus da hepatite C com algumas condições reumatológicas. E aí nós sabemos que há uma associação do vírus da hepatite B com a poliarterite nodosa, uma vasculite necrotizante, onde nós encontramos a presença do HBsAg em até 50% dos pacientes portadores desse tipo de vasculite sistêmica, e há uma associação do vírus da hepatite C com também uma outra vasculite sistêmica, que é a crioglobulinemia. Além de podermos identificar a presença desses vírus dentro da fisiopatologia, contribuindo para a ocorrência dessas patologias, nós sabemos que os vírus da hepatite B e da hepatite C, quando se apresentam com doenças crônicas, ou seja, hepatite B crônica, hepatite C crônica, na clínica desses pacientes, nós também podemos identificar manifestações de comprometimento do sistema músculo-esquelético. E, portanto, quando estamos diante de pacientes que apresentam muitas vezes quadros articulares de evolução arrastada, ou às vezes mesmo num quadro subagudo, mas que a gente não consegue definir uma patologia reumatológica propriamente dita, faz parte da nossa investigação a triagem e a investigação de vírus B e de vírus C, que pode estar relacionado com esses sintomas nesses pacientes. Então, o vírus da hepatite B é um vírus de DNA, é um vírus endêmico no mundo, mas nós sabemos que existem regiões onde nós temos uma alta prevalência do vírus e outras regiões onde nós temos uma prevalência intermediária ou uma baixa prevalência. O nosso país, o Brasil, ele está aqui e nós sabemos que tanto nós temos regiões mais ao norte com alta prevalência do vírus da hepatite B, como temos regiões com a prevalência intermediária, que seria esse azul intermediário e o azulzinho claro, as regiões de baixa prevalência do vírus. Quando estar presente, quando conseguimos identificar no soro do paciente a presença do antígeno do vírus da hepatite B, ou seja, o HBsAg, isso estabelece o diagnóstico de hepatite B. E se esse HBsAg ele persiste no soro do paciente por um período maior ou igual a 6 meses, isso determina uma infecção crônica pelo vírus da hepatite B. A prevalência do vírus, como eu falei, difere entre os países, e o que se considera alta prevalência é uma ocorrência em mais de 8% da população, 8 ou mais por cento da população, e uma prevalência intermediária entre 2% a 7% da população, que são as duas formas encontradas no Brasil. A infecção crônica pelo vírus da hepatite B, embora seja determinada pela ocorrência por mais de 6 meses do HBsAg, ela não é tão comum, ela ocorre em menos de 5% dos adultos, mas ela vai ocorrer principalmente naqueles indivíduos em condições de imunossupressão. Então, aqueles indivíduos portadores de doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes mellitus, pacientes portadores de transplante de órgãos, que fazem uso de drogas imunossupressoras, pacientes que têm também a co-infecção com HIV, portadores de cirrose hepática, e os nossos pacientes portadores de doenças reumatológicas imunomediadas e que estão, na grande maioria das vezes, submetidos à imunossupressão, quer seja com imunossupressores tradicionais, quer seja com drogas biológicas, corresponde uma população de risco para o desenvolvimento de infecção crônica pelo vírus da hepatite B. E qual a prevalência dessa infecção pelo vírus da hepatite B nos pacientes com doenças reumatológicas imunomediadas? Então, fazendo um levantamento da literatura, os mais diversos estudos mostram uma prevalência variável, tanto baixa prevalência em alguns estudos, chegando uma prevalência em torno de 8%, 8,5%, até altas prevalências
como, por exemplo, esse estudo japonês, publicado em 2017, que mostra uma ocorrência de 68,8% da infecção pelo vírus B em pacientes com doenças reumatológicas imunomediadas, e aqui mostra uma prevalência baixa. Então, mostrando que há uma discrepância e uma variação muito ampla na literatura entre os diferentes autores e as diferentes regiões também. Vocês vejam aqui na Itália uma prevalência relativamente baixa, mas se a gente considerar em todos os pacientes com doenças reumatológicas autoimunes, não é uma doença de rara ocorrência, mas no Japão, chega a quase 70% dos indivíduos. E como nós vamos fazer o screening para infecção pelo vírus da hepatite B? Então, sempre vamos partir da pesquisa do HBsAg. E se o HBsAg é positivo e por uma duração superior a 6 meses, vamos definir que aquele indivíduo ele tem uma infecção crônica pelo vírus da hepatite B. Se ele é negativo, nós devemos solicitar o anti-HBC e avaliar se este é positivo ou negativo. Se negativo, solicitamos o anti-HBs. E aí, se esse paciente tem o anti-HBs também negativo, ou seja, ele não teve nenhum contato com o vírus, nunca foi exposto ao vírus, e esse indivíduo deve ser vacinado, principalmente se ele não for de uma região endêmica ou se for portador de uma doença reumatológica imunomediada e for requerer imunossupressão. Se esse paciente ele tem o anti-HBC negativo e o anti-HBs positivo, significa que esse paciente, provavelmente, ele foi vacinado, porque ele não teve a exposição ao vírus, mas ele tem a soroconversão. Então, é um paciente que foi vacinado e está imune. Se o anti-HBC é positivo, por outro lado, então o paciente teve contato com o vírus da hepatite B. E aí nós precisamos saber se ele evoluiu para cura, se é uma infecção passada superada ou não. Se ele tem, por exemplo, o anti-HBs positivo, é uma infecção passada e esse paciente já está com a sua imunidade natural e ele evoluiu para a cura. Mas se ele tem o anti-HBs negativo, a infecção também é passada, mas a imunidade não está clara, porque ele ainda tem a positividade do anti-HBC e muitas vezes, em casos de dúvida, quando vamos imunossuprimir, nós teremos que tomar outras condutas, que eu vou falar mais adiante. Então, só para resumir esse quadrinho, que seria na população geral, se o anti-HBs ele é negativo e o paciente ele tem todos os outros marcadores negativos, nós devemos vacinar. O anti-HBC ele precisa sempre ser pesquisado, porque ele pode ser o único marcador de infecção do vírus da hepatite B, principalmente na fase da janela aguda da infecção. Você pode não ter ainda os outros, né, marcadores. E naqueles pacientes que vão se submeter a uma terapia imunossupressora, devemos sempre estar atentos, porque um paciente que já teve uma infecção pelo vírus B, ele pode ter uma reativação dessa infecção. E diante de um paciente que vai usar uma terapia imunobiológica, nós precisamos triar esses pacientes para avaliar a probabilidade da ocorrência de infecções crônicas e com o objetivo de identificar portadores do vírus da hepatite B, e se esses pacientes forem identificados como portadores do vírus, eles devem ser submetidos a uma terapia antiviral e inibição da replicação viral, para evitar uma reativação da infecção pelo vírus B. Identificar indivíduos susceptíveis, são aqueles que nunca tiveram contatos com o vírus e deverão ser vacinados. Prevenir a transmissão perinatal, domiciliar e sexual. Identificar os pacientes que têm uma história de infecção prévia e um possível risco para reativação durante o uso desses imunossupressores e biológicos. E, por ser uma doença altamente endêmica, temos que estar sempre pensando que precisamos identificar esses pacientes, porque apenas 10% das infecções pelo vírus da hepatite B, elas são identificadas no mundo. E a população de maior risco e que precisa de uma triagem com rigor, justamente são os nossos pacientes que vão ser submetidos à terapia imunossupressora ou uso de drogas imunobiológicas.
E como nós vamos fazer essa triagem para imunobiológico nos pacientes portadores de doenças reumatológicas imunomediadas que vão usar drogas imunobiológicas? Nós vamos solicitar sempre, de início, o HBsAg e o anti-HBC, pelo fato de eu ter falado que muitas vezes o anti-HBC é o único marcador que pode estar presente, principalmente durante a janela de infecção aguda. E aí, se o anti-HBC é positivo, nós precisamos saber se esse paciente está com infecção corrente e precisamos identificar o DNA viral. Então, vamos fazer a dosagem, a pesquisa do DNA do vírus da hepatite B. Se o paciente ele tem o DNA do vírus da hepatite B positivo e o HBsAg negativo, se ele tem o DNA viral, ele tem maior risco de reativação durante a imunossupressão. E aí precisamos tomar conduta frente a estes pacientes. E o que é que define a reativação pelo vírus da hepatite B? Então, existem diferentes critérios que são utilizados na literatura para definir a reativação pelo vírus da hepatite B. Quando o paciente ele apresenta um aumento maior ou igual a 1 log do DNA do vírus da hepatite B sérico em comparação com o que era no baseline, ou uma nova detecção de DNA viral naqueles pacientes que já estavam com DNA viral indetectável. Os pacientes que têm um reaparecimento do HBsAg, e eles eram HBsAg negativos, então, por exemplo, o paciente ele pode ser HBsAg negativo, anti-HBC positivo. E aí, você vai acompanhando esse paciente e, de repente, ele faz novamente o HBsAg positivo. Então, isso indica uma reativação do vírus da hepatite B. E um aumento no nível da ALT maior ou igual a 2 vezes o limite superior da normalidade. Alguns outros estudos determinam maior ou igual a 3 vezes, mas era um paciente que estava com níveis normais e que, de repente, antes do uso de uma droga imunossupressora ou imunobiológica, ele apresenta essa elevação. Então, por isso que a gente tem que conhecer esse paciente previamente. Só que muitas vezes não dá tempo. Nós precisamos entrar com o tratamento, dependendo da doença de base do paciente. E aí, nesses casos, nós vamos ter que lançar mão de todos esses fatores para poder tentar determinar se há ou não uma reativação pelo vírus da hepatite B. E qual a prevalência da reativação da infecção pelo vírus da hepatite B em um paciente com doença reumatológica imunomediada? Então, essa prevalência de reativação, ela também é variável nos dados da literatura. Então, nós temos desde baixas prevalências, em alguns estudos, mostrando a não reativação do vírus da hepatite B. Vocês vejam aqui várias casuísticas mostrando 0% de reativação, 1,7%, até a alta reativação. E aí, essa alta reativação, ó, em uso de TNF, tocilizumab e rituximab. Um outro estudo que mostra aqui uma prevalência relativamente mais alta, mas em torno de 14%, ó, e uso de anti-TNF, tocilizumab em pacientes com artrite reumatoide. Entre todas as drogas, as de maior risco é, sem sombra de dúvida, o rituximab, mas a gente não tem muitos estudos, então o estudo que mostrou na literatura essa alta prevalência, ele engloba as 3 drogas, mas principalmente em decorrência do uso do rituximab. Travou aqui minha tela. Eu não acredito. Volta aí, vai para frente. Aperta na setinha. Às vezes acontece isso. Aí, se você apertar na setinha de baixo, vai. Mas justamente, Rafa, eu estou apertando na setinha de baixo e ele não está indo. Já voltou a tela. A tela voltou. Pronto. Passou. Passou, Dani. Obrigada. Então, a reativação do vírus da hepatite B. Como nós vamos conduzir esses pacientes? Então, se ele tem HBsAg positivo ou HBsAg negativo, mas anti-HBC positivo, nós vamos avaliar o tipo de imunossupressão que esses pacientes vão ser submetidos e vamos classificar esses pacientes se eles são de alto risco para reativação, de risco intermediário ou de baixo risco.
Os pacientes de alto risco, que é aqueles que têm uma chance maior do que 10% de ter a reativação pelo vírus da hepatite B, são aqueles que vão utilizar rituximab, depletores de célula B, e que estão em uso de prednisona em dose maior ou igual a 10 miligramas dia. E aí esses pacientes vão precisar de uma profilaxia antiviral e determina-se que essa profilaxia seja iniciada antes do uso do imunossupressor ou concomitante a ele, e mesmo após a suspensão do imunossupressor, ela deveria ser mantida por pelo menos 12 meses. Só que muitas vezes nos nossos pacientes a gente não consegue parar a terapia imunossupressora, né? A gente vai manter por muito tempo, e aí naqueles pacientes de alto risco ele vai ter que estar usando a profilaxia antiviral concomitante. Os pacientes com risco intermediário, que seria aquele risco entre 1 a 10%, seriam os pacientes que vão utilizar anti-TNF, inibidores de citocinas, como um anti-IL-6, por exemplo, inibidores da coestimulação do linfócito T e com dose de prednisona menor do que 10 miligramas dia, mesmo que seja por um período superior a 4 semanas. Esses pacientes também vão precisar de profilaxia antiviral ou podemos fazer monitorização. Aí isso é uma discussão na literatura pelos próprios hepatologistas, e eles determinam que, se optar por não fazer a profilaxia antiviral, esses pacientes precisam ser monitorizados com a dosagem do DNA do vírus a cada 1 a 3 meses. Juntamente, se ele for HBsAg negativo, refazer o HBsAg, porque ele pode positivar, e também dosagem da ALT, né? Da TGP, a cada 1 a 3 meses. Se o paciente é de baixo risco, ou seja, ele vai usar dimarte sintético convencional, metotrexato, azatioprina, e está usando corticoide em um período muito curto, o cuidado vai ser usual, como nós fazemos com todos os pacientes que estão submetidos à imunossupressão. E aqui é mais detalhadamente esse manejo, né, nos nossos pacientes em terapia imunossupressiva, imunossupressora. Vamos fazer HBsAg, anti-HBC e anti-HBS. Se o paciente ele tem nenhuma exposição prévia, ou seja, tudo negativo, considerar a vacinação nesses pacientes. Se ele tem o HBsAg negativo, o anti-HBC negativo, mas o anti-HBS positivo, esse paciente foi vacinado, ele tem a soroconversão, nós só precisamos avaliar, até como Lilian estava falando, o título. Se ele tem um título maior do que 10, esse é um paciente que está imune. Se não, considerar a revacinação desses pacientes. Se o paciente ele tem um HBsAg positivo e numa duração superior a 6 meses, ele tem uma infecção crônica pelo vírus da hepatite B. E aí, se ele vai ser submetido à terapia imunossupressora, de acordo com o slide anterior, se ele é de alto risco, ele vai fazer terapia antiviral, a profilaxia. Se ele é de risco intermediário, pode fazer a terapia ou a monitorização a cada 1 a 3 meses. Se ele é de risco baixo, cuidados usuais. Se ele tem o HBsAg negativo, mas o anti-HBC é positivo, independente do resultado do anti-HBS, esse paciente ele teve um contato prévio com o vírus da hepatite B. E aí ele pode recidivar, ou seja, fazer uma reativação do vírus da hepatite B. Então, se ele for fazer tratamento com rituximab, que é a droga de maior risco para reativação, e se ele tem o DNA do vírus positivo, ele tem que fazer a profilaxia. Se ele tem o DNA do vírus negativo, vai fazer a monitorização a cada 1 a 3 meses. E em relação ao vírus C? O vírus C, ele ocorre numa prevalência menor do que o vírus B nos pacientes portadores de doenças reumatológicas imunomediadas. E nesses pacientes, qual a ocorrência do vírus C da hepatite? Os estudos mostram uma ocorrência maior, por exemplo, em uma série de casos de pacientes portadores de lúpus, onde eles faziam uso de glicocorticoides, aí ou associado, hidroxicloroquina, azatioprina e micofenolato, chegando a essa ocorrência a 38,5% dos pacientes.
Temos estudos em população com artrite reumatoide, mostrando também uma prevalência considerada alta, e aí esses pacientes em uso de drogas anti-TNF, rituximab, tocilizumab e abatacept, mas também temos estudos com outras populações de doenças, onde nós temos uma prevalência mais baixa. Aqui tem a artrite psoriásica, mostrando também uma prevalência em torno de 22% do vírus C, de reativação do vírus C em pacientes com uso de anti-TNF. Mas vocês vejam que tem casuísticas de pacientes com artrite psoriásica ou com várias outras doenças reumatológicas, onde você tem percentual baixo, de 0%, de 3,1%, de 4,2%. E o screening para o vírus da hepatite C, ele é bem mais simples do que a condução dos pacientes com vírus da hepatite B. Então, se o paciente ele tem um anti-HCV positivo e ele tem o RNA do vírus negativo, é porque o paciente teve infecção pela hepatite C e a infecção foi tratada e está resolvida. Se ele tem o anti-HCV positivo, mas o RNA do vírus também está positivo, esse paciente ele tem uma infecção ativa pelo vírus da hepatite C. E nesses pacientes com evidência de infecção ativa pelo vírus da hepatite C, na triagem para biológico, esses pacientes devem ser conduzidos juntamente com o hepatologista. Aí devemos encaminhar para o hepatologista para a realização de genotipagem, biópsia hepática e decisão, se esse paciente vai tratar ou se esse paciente vai ficar na monitorização com dosagem do RNA viral e das enzimas hepáticas a cada 1 a 3 meses. Além disso, o hepatologista vai fazer o rastreamento para identificar se esse paciente já apresenta fibrose hepática e se ele tem risco de malignidade. E o HIV? Então, aproximadamente, nós temos 37 milhões de pessoas no mundo portadoras de HIV. A terapia antirretroviral, depois de ser introduzida, normalizou a expectativa de vida desses pacientes e reduziu marcadamente a mortalidade naqueles que são submetidos ao diagnóstico precoce e, portanto, cada vez mais nós podemos identificar pacientes portadores do vírus do HIV associada a outras patologias e precisamos conduzir as nossas patologias mesmo na presença do vírus do HIV, do retrovírus. Então, manifestações reumatológicas, elas também podem ser sintomas comuns de vários estágios da infecção pelo HIV. E, mais uma vez, eu falo, se você está diante de um paciente com queixas musculoesqueléticas, quadros articulares, quer seja uma oligoartrite, uma poliartrite, uma dor articular, muitas vezes atípica, quando nós não conseguimos identificar uma doença que justifique aquela clínica, temos que lembrar da ocorrência de doenças infecciosas como causas daqueles quadros articulares. E os reumatologistas, eles precisam detectar a infecção pelo HIV e, se presente, determinar carga viral e contagem de CD4 antes do início da terapia com DMARDs sintéticas e ou drogas biológicas. Esse artigo é um artigo que ele fala da Associação Britânica de pacientes, quer dizer, o guideline britânico em pacientes portadores de HIV, e ele determina manifestações clínicas de diversas especialidades que seriam pontos marcantes para a necessidade de realização da sorologia para o HIV. E dentro da reumatologia, ele determina que se um paciente tem uma artrite reativa adquirida sexualmente ou uma artrite reativa de aquisição desconhecida, se ele tem uma seroconjuntivite seca, na ausência severa, na ausência de anticorpos anti-RO e anti-LA, se ele tem um lúpus atípico, que eu fiquei me perguntando o que seria para eles um lúpus atípico, porque muitas vezes o lúpus pode se apresentar de diversas formas, mas eu não consegui essa definição. Se ele tem uma vasculite ou a presença de autoanticorpos que a gente não consegue explicar pela clínica, por alguma clínica reumatológica, esse paciente deve ser triado para o vírus do HIV. E aí, em relação ao uso das nossas drogas nesses pacientes que são portadores do HIV e que fazem terapia antirretroviral e que muitas vezes estão clinicamente
estáveis, nós precisamos saber, podemos usar as nossas drogas nesses pacientes, com que risco, com que cuidado. E aqui eu elenquei algumas drogas, e essas que estão em vermelho são aquelas que nós usualmente mais utilizamos e que precisamos ter um certo cuidado. Então, o metotrexato, ele é seguro, mas o paciente tem que ter uma atividade viral suprimida, ou seja, uma carga viral menor do que 500 e uma contagem de CD4 maior do que 200. A azatioprina também é uma droga segura e o paciente tem que ter atividade viral suprimida e contagem de CD4 maior do que 200. O micofenolato de mofetil, temos poucos dados sobre o seu uso, mas o paciente também precisa ter uma atividade viral suprimida e contagem de CD4 maior que 200. E aí essa revisão é especificamente em relação ao uso de biológicos nos pacientes portadores de doenças reumatológicas, né? Doenças imunomediadas. E aí, na literatura, a gente observa que existem séries de casos tentando mostrar o uso de drogas imunobiológicas em pacientes portadores de HIV. Na grande maioria desses relatos, a droga ela foi relativamente segura, mas principalmente quando usada nos pacientes com contagem de CD4 maior do que 200 e carga viral menor do que 500. As drogas que têm o maior número de trabalhos publicados na literatura é o etanercept, que mostra ser mais seguro, talvez pela meia-vida mais curta. Então, se tivermos que escolher entre um imunobiológico, um anti-TNF, dar preferência ao que tem mais dados na literatura, o etanercept. E, em relação às outras drogas, de uma maneira geral, devemos avaliar a mesma situação, atividade viral suprimida, ou seja, carga viral maior do que 500, menor do que 500 e contagem de CD4 maior que 200. Então, quais são as mensagens para casa? O vírus da hepatite B, o vírus da hepatite C e o HIV são vírus endêmicos e precisam ser investigados diante de queixas reumatológicas. Os pacientes portadores de doenças reumatológicas imunomediadas obrigatoriamente precisam realizar HBsAg, anti-HBC e anti-HBs, anti-HCV e anti-HIV. A presença dos vírus não contraindica a terapia com dimarte sintética, biológica ou inibidor de pequena molécula. Os pacientes com alguma ou algumas dessas sorologias, porque pode existir a co-infecção, por exemplo, vírus B e C, vírus B e HIV, eles precisam iniciar a terapia antiviral ou serem monitorizados a cada 1 a 3 meses, durante o uso das drogas imunossupressoras e ou imunobiológicas. Então, obrigada, e aqui é o serviço do qual faço parte, juntamente com a Alessandra, e queria agradecer imensamente por ter participado desse dia tão produtivo. Obrigada. Obrigada, Dani, pela excelente aula. Agora eu chamo a minha querida amiga, a Alessandra, para falar um pouquinho de TB latente para a gente. Alessandra? Vamos lá, estou aqui. Tá me ouvindo, não? Dani pegou bastante tempo seu, você tem 5 minutos para fazer sua aula. Você está de brincadeira, né, meu bem? Olha, você sabe que Daniela mora aqui, eu sei onde é a casa dela, então não faça isso, por favor. Deixa eu compartilhar, tá? Olha, vocês não briguem, não. Jamais, aqui a gente é BFF. Deixa eu compartilhar aqui a minha aula. Ei, foi ótimo, já que eu aproveitei para atrapalhar a lei, foi ótimo, Dani. Espera aí, vocês vão dizendo se está aí, porque... Deixa eu reduzir aqui. Eu já deixei minhas máscaras caírem no chão, todas elas. Ah, meu Deus. Está aparecendo aí, gente? Tá, sim. Ah. Pronto, deixa eu passar aqui, porque não pode ter problema de 5 passar minutos, mais. 5 minutos. Rafa, meu bem, eu também te amo, mas eu sei onde é a sua casa. Então, eu gostaria de agradecer, inclusive, por ter ficado por último, né? Eu já fiquei 2 vezes por último, e aí eu fiquei pensando assim, não, geralmente a pessoa deixa por último alguém que quer ouvir. Esse é a minha tentativa de consolo. Mas o dia está sendo maravilhoso, eu tenho certeza que quem ficou, né, vai aproveitar essa mesa. Agradecer o convite, né, na figura de doutora Ângela e de Rafa. Eu tentei fazer uma aula básica, cumprir o tempo, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre tuberculose latente. Não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação.
E aí a gente começa falando um pouco sobre a tuberculose, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 2 a 3 bilhões de pessoas no mundo estão infectadas pelo Mycobacterium tuberculosis. Destas, de 5 a 15% irão evoluir de infecção latente por tuberculose, que a gente vai chamar de ILTB, para doença sintomática ativa durante a vida. Então, não dá para a gente não procurar entender e detectar a tuberculose latente. Por quê? A estratégia pelo fim da tuberculose, que foi estabelecida em 2014 pela OMS, definiu metas para prevenção, atenção e controle da tuberculose após 2015, que idealmente fossem cumpridas até 2035. Duas principais metas: reduzir o coeficiente de incidência para menos de 10 casos por 100 mil habitantes e reduzir o número de óbitos por TB em 95%. O que é que a gente tem de dados no Brasil? Então, no Brasil, em 2019, o coeficiente de incidência foi de 35 casos para 100 mil habitantes. Então, a gente está bem acima do desejado, mas a gente tem até 2035 para chegar lá. O coeficiente de mortalidade é de 2,2 óbitos por 100 mil habitantes, porém tem se mantido estável entre 2,2 e 2,3 óbitos por 100 mil habitantes desde 2010. Então, isso aí é mais ou menos o panorama que a gente tem da tuberculose, né? Então, como é que a gente define ILTB? O estado do indivíduo infectado pelo Mycobacterium tuberculosis entre o primeiro contato com o bacilo e o desenvolvimento de tuberculose, doença ativa. É chamada de infecção latente por tuberculose, ou seja, o indivíduo está infectado pelo bacilo, mas ele não tem manifestação de doença ativa. A reativação da ILTB é a responsável pela grande proporção de casos de tuberculose ativa. Então, a gente precisa diagnosticar e tratar, né, idealmente, principalmente nos grupos de alto risco, como infecção pelo HIV e o uso de imunossupressores. Mais especificamente, nos últimos 20 anos, com o advento dos inibidores de TNF, né, que até em regiões, países e continentes onde a tuberculose praticamente não era mais vista, começou-se a ter reativação e de formas também extrapulmonares, formas disseminadas e formas graves. Bom, então a chance de um indivíduo se infectar após se expor ao bacilo é aproximadamente 30% em pessoas saudáveis. Isso vai depender do grau de exposição, da infectividade do caso índice e da imunidade das condições imunológicas do indivíduo. Porém, mesmo assim, 5% aproximadamente das pessoas não conseguem impedir essa multiplicação dos bacilos e vai ter a doença ativa logo após a infecção. Outros 5% adoecem posteriormente. E aí onde a reativação da ILTB entra, ou então uma nova exposição ao bacilo. Bom, então, os dois métodos atualmente validados e recomendados na prática clínica para detectar a tuberculose latente, né, são a prova tuberculínica, o teste tuberculínico, que é mais conhecido por nós como PPD, que é o derivado proteico purificado, é o mais antigo e o classicamente utilizado. Ele resulta de uma reação de hipersensibilidade tipo 4 dos linfócitos T ao antígeno micobacteriano, cujo ponto de corte padronizado no Brasil é 5 milímetros. Atualmente é o único método disponibilizado pelo SUS para manejo da ILTB nas unidades de saúde pública. O outro método, né, que a gente tem escutado muito falar é o ensaio de liberação de interferon gama, ou IGRA, né? A gente vai ficar chamando de IGRA. Os IGRAs também avaliam a resposta imune mediada por células T, né? Também uma reação de hipersensibilidade, porém in vitro, mensurando principalmente o interferon gama liberado pelos linfócitos e, diferente da prova tuberculínica, né, do teste tuberculínico, ele vai ser decorrente da ação de antígenos específicos do Mycobacterium tuberculosis, ou seja, não vai ter interferência de reação cruzada com a BCG e nem de infecção por outras micobactérias não tuberculosas. Tá? Na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou seja, a Anvisa, atualmente liberado e validado para ser utilizado no Brasil, só o quantiferon TB, né, que avalia essa liberação do interferon gama. Existem outros
né, que ainda não estão liberados no Brasil, como o ELISpot, que ele avalia a quantidade de linfócito T capaz de produzir o interferon gama. E aí, como é que é feito, né? Às vezes a gente acha um negócio assim meio básico, meio simples, mas quando você conversa com as pessoas, a maioria das pessoas não sabe como é feito e que se trata o teste tuberculínico. Então, o teste é feito, né? A tuberculina usada no Brasil é a PPD-RT23. Existe uma metodologia, que é o teste de Mantoux. Esse teste, a técnica e o material utilizados é aplicar uma aplicação intradérmica na região anterior do antebraço esquerdo, de 0,1 ml, equivalente a 2 unidades tuberculínicas. Então, após essa aplicação, a leitura é feita em 48 a 72 horas, e tem algumas situações que podem se estender até 96 horas, mas a rotina é 48 a 72 horas. E aqui um detalhe também que a gente precisa estar atento, que parece bobagem, mas não é a medida, né, do teste. O que deve ser medido, o que deve ser pontuado lá é o diâmetro transverso dessa área endurecida em milímetros. Essa área vermelha que fica ao redor dessa parte endurecida, ela não é avaliada, ela é desprezada, tá? Então, a gente tem o PPD, o teste tuberculínico, o ponto de corte no Brasil é de 5 milímetros, e a gente pode ter resultados falsos positivos, ou seja, o teste tuberculínico é positivo, porém o paciente não tem LTB. Isso pode acontecer em indivíduos infectados por outras micobactérias não tuberculose, né? Ou pacientes vacinados com ABCG. Sendo que essa relação de reação cruzada com a BCG, ela vai acontecer principalmente nos primeiros anos após a vacina, né? Então, ele coloca aqui, principalmente se a vacinação ou uma revacinação ocorrer após o primeiro ano de vida, que é onde tem as reações maiores e mais duradouras, e essa reação ela vai diminuindo gradualmente nos primeiros 7 anos de vida. Cabe salientar que, em 2018, foi feita uma vasta avaliação junto com o Ministério da Saúde, OMS, e ficou mais ou menos pactuado que não tem ganho você refazer vacina de BCG na vida adulta, né? E aí existem algumas situações, principalmente quando tem contato intradomiciliar próximo com hanseníase, que se indica a vacinação de BCG após aquela que a gente faz logo ao nascimento. Então, a vacinação com a BCG, ela não tem uma influência significativa na resposta ao teste tuberculínico após 10 anos. Isso é uma coisa que a gente precisa também desmistificar um pouco. E existem também os pacientes que têm resultados falsos negativos, ou seja, tem um teste tuberculínico negativo, porém, ele tem LTB. E é aqui onde a Reumato entra, né, com um olhar um pouco mais rebuscado, que são os pacientes imunossuprimidos ou em uso de corticoide. A gente, às vezes, diz assim, eu também já disse isso, vai lá e não diga nem que você está tomando corticoide, né? Eu vou fazer a minha culpa aqui. Porque senão, se você chega no posto para fazer, ou num local, e você diz que está tomando corticoide, eles não querem fazer o teste, né? Então, existe, sim, uma interferência descrita a partir de 15 miligramas de prednisona por dia no teste, e de outros imunossupressores, né? Que é bastante comum em indivíduos com doenças reumatológicas, principalmente a artrite reumatoide. Bom, e aí a gente tem vantagens e desvantagens da prova tuberculínica e do IGRA. Então, prova tuberculínica é de treinamento fácil, prova tuberculínica é de treinamento difícil e o IGRA é de treinamento simples. A prova tuberculínica precisa retornar para fazer a leitura, no IGRA é uma única visita para coleta de sangue. A prova tuberculínica não necessita de estrutura laboratorial, né? É um prova tuberculínica e o IGRA precisa. A prova tuberculínica é de baixo custo financeiro, o IGRA é de elevado custo. Na prova tuberculínica não existe resultado indeterminado, né? Se o PPD é positivo, ele é positivo, né? E aí, no IGRA, existe até 15% descrito na literatura de conversão ou reconversão que pode acontecer, não se sabe ainda ao certo as explicações corretas para isso, mas sabe-se que pode ter também. E o PPD tem um efeito, né, sofre efeito de BCG, e principalmente abaixo de 2 anos,
e de outras micobacterioses, enquanto que o IGRA ele avalia uma resposta a antígenos específicos do Mycobacterium tuberculose. Bom, aí aqui a gente tem condições que determinam quando deve ser realizada a investigação pela ILTB, tá? Então, não sei se vocês estão percebendo que eu guiei como principais referências esses dois consensos, né, de diretrizes, um de 2019 e 2021, de pneumologia e fisiologia, que, na verdade, a gente tem que trabalhar junto com o pneumo e com o infecto nessa parte. E aí eles colocam uma série de situações, né, como adultos e crianças com tuberculose pulmonar e laringe nos últimos 2 anos, HIV com linfócito TCD4 maior ou igual a 350 células por milímetros cúbicos, entre outras situações de imunossupressão. Vou chamar a atenção aqui para a nossa parte, que é o uso de inibidores de TNF-alfa ou corticoide, ver que isso está no consenso, tá? A gente não pode e não deve negligenciar o uso do metotrexato e da leflunomida também. Eles colocam isso, mas eles não determinam a partir de que dose. A gente sabe que a partir de 0,4 miligramas por quilo, o metotrexato pode ser considerado imunossupressor. Então, a dose também deve ser valorizada. E toda vez que a gente vai pensar, fazer um rastreio para tratamento, por exemplo, de uma artrite reumatoide, a maioria dos pacientes está tomando uma dessas medicações ou as duas, então isso é uma coisa a se valorizar. E aqui embaixo eles colocam também profissionais de saúde, pessoas que vivem ou trabalham do sistema prisional ou instituição de longa permanência. Então, todas essas situações clínicas, elas devem ter uma investigação de ILTB, tá? Então, não dava para a gente falar tudo sobre o tema em função do pouco tempo que a gente tem, mas eu trouxe esse slide aqui, que é para chamar a atenção da ILTB nas doenças reumatológicas, principalmente para artrite reumatoide. Tá? Então, pacientes com artrite reumatoide, mesmo que os que nunca utilizaram inibidor TNF, eles têm um risco aumentado para a tuberculose de 2 a 10 vezes em relação à população geral. E o uso de inibidor TNF aumenta isso em 2 a 30 vezes, dependendo do medicamento utilizado e do local de estudo, das condições epidemiológicas, entre outros. Tá? Então, aqui essa tabela, ela traz uma série de trabalhos, né, nacionais. Eu quis valorizar a prata da casa, aqui, esse trabalho aqui de Recife, de Claudinha, né, com certeza deve ter aí a doutora Ângela, eu não vi todos os autores, mas foi um trabalho que demonstrou a prevalência de ILTB em pacientes com artrite reumatoide e a média de prednisona próxima àquela média que a gente sabe que pode mascarar. O de Fortaleza trouxe, de uma forma bem nítida, o percentual menor na artrite reumatoide em relação à espondilite e artrite psoriásica, ou seja, as condições, a patogênese da doença, ela tem sido descrita juntamente com o uso de corticoide numa dose um pouquinho maior do que a que a gente usa tanto na artrite psoriásica, que a gente quase não usa, como na espondilite. Então, o uso de corticoide, a patogênese da doença envolvendo o linfócito T, entre outras, parece ser responsável pela menor prevalência de ILTB nos pacientes, quando a gente faz o rastreio, tá? Então, a gente tem aqui trabalho também de São Paulo, na artrite reumatoide, 32,7% dos pacientes com a média entre 10, mas podendo chegar a 15 miligramas. Também artrite reumatoide, espondilite, artrite psoriásica, IJ 20%, e Porto Alegre também, né? Mas, em geral, uma média que pode ir de 13% até 30%, tá? Então, lembrar que muitos desses pacientes, quando fizeram os testes, né, eles estavam tomando prednisona em doses variadas, mas a gente tem que chamar a atenção para ter um cuidado especial em pacientes com artrite reumatoide. Então, tanto a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, o CDC, eles recomendam aquele rastreio que a gente já está acostumado. Uma coisa que eu achei interessante é que a gente sempre tem de rotina, pedir o raio-x de tórax, o PPD, as sorologias virais, sífilis, HIV e tal, só que nos protocolos da pneumo, eles não fazem a radiografia logo. Eles pedem primeiro a prova tuberculínica, ou IGRA,
Se o teste tuberculínico for maior ou igual a 5 ou o IGRA positivo, aí vai fazer o exame de imagem, eles não colocam tuberculose em nenhum momento, eu fiquei procurando, tomografia em nenhum momento, eu fiquei procurando, né, porque às vezes a gente tem que acionar uma tomografia para tirar uma dúvida, mas eles colocam primeiro o teste, né, de rastreio, se positivo, aí faz a radiografia, se o paciente tiver um raio-x normal e for assintomático, aí a gente vai tratar a ILTB. Isso aqui é a orientação do Ministério da Saúde e da CDC e da OMS. O ACR, ele traz 2 ressalvas, né? Eles colocam o seguinte: no paciente que tem artrite reumatoide, fatores de risco para ILTB, imunossuprimido, menores que 2 anos, trabalhadores de área de saúde de alto risco, se o PPD tiver abaixo de 5 ou o IGRA for negativo, eles fazem uma sugestão, que é bem discutível, de repetir, tentando um efeito booster em 1 a 3 semanas. Tá? Isso é discutível, não é consenso, não é feito na prática clínica no Brasil. E aí, se tiver conversão, vai descartar a tuberculose ativa e vai tratar a ILTB. Se não tiver conversão, vai acompanhar o paciente. E nos pacientes que já estão em uso de imunobiológicos ou em uso de imunossupressores, que moram ou trabalham em local onde existe exposição à tuberculose, esses pacientes devem fazer um screening anual, né? E se o PPD for menor do que 5 ou o IGRA menor do que o IGRA negativo, acompanhar, tá? Então, concluindo aqui a parte de tratamento, lembrar que o tratamento com biológicos deve ser iniciado ou recomeçado após 1 mês de tratamento da ILTB, como a gente já faz na prática clínica, ou no caso de tuberculose ativa, após o término de tratamento da tuberculose. Eles chamam a atenção que, tanto para os dados nacionais como internacionais, com exceção do inibidor TNF, os outros imunobiológicos têm uma incidência e prevalência irrisória. Eles falam até a palavra desprezível de tuberculose. Porém, é consenso que a gente sempre solicite e faça o rastreio para todos os imunobiológicos. Já foi, inclusive, falado isso hoje. O consenso ainda é usar a isoniazida, né? Pode ser feito 5 a 10 miligramas por quilo, com dose máxima de 300 miligramas. A recomendação, independente de ser 6 a 9 meses, a recomendação é que se utilize 270 doses. É a primeira escolha de tratamento conforme a OMS, o Ministério da Saúde, porém, também existe, nos casos de intolerância ou impossibilidade de usar a isoniazida, existe a rifampicina, que é uma opção para pacientes com mais de 50 anos de idade, hepatopatas, contatos monoresistentes à isoniazida ou intolerância, tá? E aí eles fazem, a orientação é de 10 miligramas por quilo dia, peso, a dose máxima de 600 miligramas por 4 meses. E a recomendação é de 120 doses, tá? Então, existe o esquema isoniazida mais rifapentina ou isoniazida mais rifampicina, só que quem define isso mais é o pneumo, de acordo com caso a caso. Isoniazida com rifapentina não é disponível no Brasil, e essa associação de isoniazida com rifampicina tem uma incidência de hepatite maior do que a isoniazida isolada. Então, a maioria das recomendações é primeira escolha ainda a isoniazida. Então, considerações finais. O rastreio da ILTB é fortemente recomendado em pacientes com inibidor TNF. O rastreio, o tempo que a paciente se vacinou com a BCG, com a questão dos custos e a disponibilidade dos testes, a gente sabe que já tem IGRA na rede privada, mas na rede pública para pacientes que estão fazendo rastreio de imunobiológico ainda não está disponível. Não existem dados suficientes para recomendar PPD ou IGRA como método de primeira linha para o diagnóstico. A gente não tem ainda esses dados com muita firmeza, embora a tendência seja que, por ter menos reação cruzada com a BCG e por ter mais associação com o antígeno específico do Mycobacterium tuberculose, se possível, o IGRA, né? O PPD e o IGRA são incapazes de prever a evolução de ILTB para tuberculose ativa, nem conseguem diferenciar a ILTB da forma ativa. A primeira escolha de tratamento é a isoniazida, e aí por 6 a 9 meses, com a rifampicina por 4 meses como opção terapêutica.
e indivíduos que vivem em locais com alta incidência de tuberculose devem ser testados anualmente enquanto durar o tratamento com inibidor TNF, tá? E aqui eu só para fazer uma leve homenagem, já acabei, viu, doutora Ângela? Que eu me sinto totalmente em casa, porque fiz residência com o doutor William, fiz o mestrado com a doutora Ângela, e doutora Rina é uma mãezona, e Daniela está aqui na mesa, e é isso aí, obrigada. Ai, Ale, obrigada, gente. Foi maravilhosa a mesa. Kirla, vamos assumir aí. Deixa eu antes dar um avisozinho para vocês. 2 avisos. Amanhã a gente começa às 8h30 e a doutora Lília, enquanto estava dando a aula, teve uma notícia familiar que a inviabilizou continuar, e ela vai botar no grupo, pediu milhões de desculpas, mas é um problema sério de família, e aí ela vai botar no grupo a aula e pediu desculpas por não poder ter continuado hoje. Peço desculpa a vocês também. E vamos que lá. Bora lá, gente. Eu queria abrir o espaço para perguntas, comentários. Alguma pergunta de vocês? Não. Eu tenho várias. Bora lá, Angelita. Eu queria primeiro começar com... Deixa eu começar, depois vocês falam. A Rina, o Edgar, o Henrique. Flávio, eu quebro o maior pau, né? Eu já quebrei vários paus com a história da doença pulmonar por conta da minha postura de pedir tomografia para os meus pacientes com artrite reumatoide. E fui defendida na minha aula última por uma pneumologista do Rio de Janeiro, e eu fiquei... Eu lembro. Não, Rafaela, lembra aquilo? Eu lembro. Fiquei extremamente feliz. Fiquei super, super feliz. Embora a gente saiba dos fatores de risco de desenvolver doença pulmonar, homem maior do que 65, quando a artrite reumatoide é em homem, maior do que 65, fumante, ex-fumante, etc. Na tua prática, você costuma pedir tomografia ou não? Inclusive, eu peço logo no começo, quando vou fazer meu metotrexato, desde que possa, porque eu tenho a minha visão inicial. E quando eu vou fazer os biológicos, não tem nem perigo de eu não pedir. Eu queria ouvir a tua opinião. Olha só, é uma recomendação muito interessante. Eu, particularmente, não faço em todo mundo, tá? De acordo com a severidade da artrite, se é anti-CCP positivo, que é um marcador ou fator reumatoide de título muito elevado, a gente sabe que tem pacientes, vocês já experimentaram, já tiveram essa oportunidade, não tem manifestação nenhuma articular, faz uma TC, tem uma doença pulmonar intersticial, aí tem um anti-CCP positivo lá em cima, e você não sabe, né? Você não define ele como uma doença do tecido conjuntivo, mas esse paciente tem uma doença imune, possivelmente, com anti-CCP tem aquele papel. Então, quando eu tenho esse perfil de paciente que você falou, e anti-CCP positivo, e a ausculta dele também me permite detectar essa presença, isso vai para TC mesmo. Alguns pacientes não, vai para radiografia, se a radiografia eu tiver assim, evidências de achados, né? Apesar de que, Ângela, doença pulmonar intersticial e raio-x é aquilo que você falou, não é nada, né? Você às vezes não... Então, eu não tenho essa rotina de pedir para todos, mas é um detalhe muito interessante, isso aí que você falou. E, assim, se a sua experiência demonstra que você identifica mais precocemente a doença pulmonar intersticial, de repente eu vou fazer isso que você está fazendo, entendeu? Para quem eu tiver a oportunidade. Porque aí me dá aquela segurança do anti-TNF. Você está entendendo, Flávio? Porque assim, a gente desmistificou o metotrexato, ótimo, porque teve um tempo que era proibido fazer, né? Todo mundo lembra, né? Desmistificamos o metotrexato. Sabemos o que a gente pode. Se eu tenho um padrão inicial, e porque na artrite reumatoide é o PIO que é mais comum. Você está tendo na esclera é o PINE, enquanto que o na artrite reumatoide vai a 60%, porque é muito variável. Ele vai de 4% a 5% a 60%. Tem trabalhos mostrando que paciente com anti-CCP, como você falou, em altos títulos, pode ter doença pulmonar muito antes de vir um quadro articular. É isso aí. A patogênese, quando a gente estuda, tem aquilo. Antes de chegar na articulação, o anti-CCP está sendo feito lá no pulmão e depois vem para cá.
Você está entendendo? Então, assim, e depois que uma pneumologista me defendeu, teve um outro médico que me defendeu, bem conhecido de São Paulo, querido, CT de alta resolução, rapidinho, sem contraste, sem nada, me dá segurança de granuloma, vejo linfonodos, vejo parênquima, uso um pessoal que sabe avaliar bem, porque você pode ter umas reticulações que não significa doença pulmonar intersticial, tem a parte de refluxo, né? Tem as reticulações de decúbito, eu faço e não tem quem tire isso da minha cabeça. Olha, corroborando o que você falou, quando eu fiz essa apresentação, o caso clínico representou isso que você falou. É uma mulher de 77 anos que abre um quadro de AR super rápido. Em 7 meses, ela estava com esse quadro de poliartrite, anti-CCP alto. Aquele pulmão não tem 7 meses, com certeza. Aquele pulmão já vinha sendo acometido e depois que ela abre o quadro de AR. Então, possivelmente é isso mesmo, Ângela. Ela já vinha com doença pulmonar anti-CCP associada, e, de repente, abre um quadro de artrite reumatoide. Já tinha uma história familiar, já foi ex-tabagista uns 10 anos atrás. Então, é isso mesmo, você não está errado. Esse perfil... E aí, agora a gente precisa, dentro do reumatoide, definir os rapidamente progressivos, para ver o momento de usar, por exemplo, o nintedanib no estudo em build que você mostrou, não é? Que é um estudo que mostra que os pacientes de artrite reumatoide, porque, para mim, quando ele bota aquele gráfico, quem puxou foi a artrite reumatoide, num grupo de doença autoimune, melhorando, não é que é melhorando, é impedindo uma perda maior, não é? Porque, uma vez, doença pulmonar progressiva, você não sai melhorando. O que você precisa é trabalhar para não ter perdas maiores, né, de volume. Não é isso que a gente tem que fazer? Então, assim, a gente, de repente, daqui a pouco vai ter um pouquinho de mão com antifibróticos, né, que foi bem interessante que você fez, que a gente não tem contraindicação para fazer, né? Com qualquer um deles que a gente usa para tratar a artrite reumatoide. É interessante porque o paciente pode ter essa forma pulmonar progressiva, fibrosante progressiva. E, independente do que você faça, a doença pulmonar dele continua. Aí entra realmente o nintedanib com essa opção. Eu tenho alguns pacientes com esclero usando nintedanib. Eu só consegui na justiça, tá? Na judicialização. E eu não tenho assim esse N para te dizer como é que está, mas vamos ver. Eu tenho as provas de função pulmonar deles previamente e vamos ver com a evolução como é que vai ser. Uhum. Mas eu estou lutando por os pacientes quando tem essa forma de doença pulmonar intersticial. Eu estou correndo atrás dessa possibilidade terapêutica da doença pulmonar intersticial pio fibrosante. Kila, quer falar? Depois eu volto para a Daniela e para a Alessandra, né, Kila? Vamos ver? Uhum. Então, rapidinho, eu faço só em homem, Ângela. Lá no serviço é básico, a gente faz nos homens, todos a tomografia, assim que faz o diagnóstico. Não faço em todas as mulheres, que é muita gente. É uma questão mais econômica de pensar. Agora, por outro lado, eu vou questionar uma coisa. Toda vez que a gente lança um remédio novo, a gente tem doente lá tomando nintedanib. Mas eu acho que exacerbam a possibilidade, falam em 30%. Eu não vejo casos graves, eu vejo os pequenos vidro fosco, coisinha pequena, com prova de função normal. Eu sigo muito pela prova de função. E eu estou achando, eu tenho medo de exageros. Não que a gente não tenha. Eu fiz aqui agora, enquanto o Flávio estava falando, um cálculo. Eu acho que lá no hospital eu tenho em torno de 2% dentro do meu grupo de reumatoide, que é em torno de umas 800 regulares, que às vezes some um ou outro. Mas, então, assim, lembrar que esses casos vão ser a minoria. A minoria, a maioria vai cursar com alterações que vão se manter assim todo o tempo. A gente vai seguindo, eu também, aí, uma vez detectando,
ou por algum motivo, até quando é tuberculose, para fazer biológico, que eu gosto de fazer, tomo e a gente detecta, a gente passa a seguir com prova de função e vai monitorando. Prova de função normal, vai fazendo o tratamento normal da artrite reumatoide. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Realmente, esses que vão para as formas fibrosantes graves, a minha impressão é que é muito rápido. E lembrar que eu tive alguns casos, Flávio, com o anti-TNF. E, olha, é um pepino, viu? O doente, eu não sei se ele iria, né? Que também pode ser um acaso, se ele iria para uma evolução grave ali da forma pulmonar. O fato é que a gente sempre, em estando com anti-TNF, tira, assim como vai acontecer com leflunomida, e lembrar que em metotrexato, lembrar que são casos, apesar de ser uma doença, de ser uma medicação fibrosante, mas os quadros de metotrexato, eles são de hipersensibilidade. É mais ou menos ali papuf. É uma doença uma falta de ar, você faz, ela tem um fluzinho assim, ela às vezes tem um derrame pequeno, começa uma tosse seca. Exatamente. E essas pacientes você tira fora o remédio, e a grande maioria tem um restitucio muito bom. Né? Veja, talvez eu não tenha me explicado melhor. Não, eu entendi. Veja só. Raio-X é uma coisa que a maioria das clínicas não querem mais fazer direito. Eles não olham mais raio-x direito. A quantidade de raio-x, eu não tenho expertise em raio-x de tórax. Me dê um raio-x de mão que eu deito e rolo. Agora, não me dê um raio-x de tórax para eu ver nuances, porque eu não vejo. Então, eu já peguei vários raios-x de tórax normal com granulomas calcificados. Então, eu faço para ter o meu geralzão. Você não, mas eu acho certo. Clínica privada eu faço, Ângela. É isso, eu conto a dedo. Eu não faço dentro do hospital. Dentro do hospital eu não tenho como. Veja, na sua clínica privada, eu conto a dedo meu paciente com artrite reumatoide homem. Eu conto a dedo na minha clínica privada. E a gente também conta. A gente tem 1.000 e poucos pacientes lá de artrite reumatoide e não tem esse arsenal de homem com artrite reumatoide. Você está entendendo? Eu tenho uns 60 casos lá. Nós temos até um ambulatório que a gente põe eles. Para eu trabalhar melhor o meu paciente, para eu me sentir mais tranquila, porque quando você vai fazer, aí vou para a Alessandra, a triagem para tuberculose latente, tem que ver onde o paciente trabalha, se é da área de saúde, se está exposto o tempo todo, ou faz profilaxia ou troca, você está entendendo? Tem que ver o granuloma e tem que ver, como é que se diz, o IGRA ou o PPD. Não é assim que a gente faz triagem? Então, na hora que eu faço minha tomografia, parte de um terço, para mim, já ficou mais tranquilo. Tu está entendendo, Rina? Não, eu também acho, concordo. Assim, Rina, essa discussão é muito interessante. Eu acho que na sua prática, realmente, é a prática que a prevalência mesmo, 2%, 3%, 5%. Mas talvez, se você fizesse tomografia de todo mundo, um percentual maior. Eu tenho mais que isso. Com imagem, isso vai a mais, a 30%, 40%. O problema, o que eu quero ressaltar é que boa parte, eu acho que quase todos, porque se a gente tem um percentual muito pequeno de casos graves, a grande maioria fica estável. É isso que eu quero dizer. As pessoas não se precipitarem. Essa forma progressiva, né? Doença pulmonar fibrosante progressiva, é que você tem que fazer alguma coisa diferente. Mas a maioria é essa evolução que você está falando. Nesse estudo em Bilt, aí você vê 600 e poucos com doença autoimune, 88 era, né? 600 e pouco, 183 com doença autoimune, 88 com artrite reumatoide, que tinha forma progressiva, aí que foram para o estudo. Então, não é realmente essa forma que a gente vê. Mas se a gente tem hoje um paciente que tem a doença pulmonar intersticial, PIO,
e evoluindo de forma progressiva, o que você faz não está ajudando, é uma medicação que pode evitar, trazer uma qualidade de vida do paciente. Não, nós temos lá no hospital, tanto em esclero quanto em AR. Paciente... E a Sociedade Britânica contraindica formalmente o uso de anti-TNF se você tem doença pulmonar intersticial, independente do grau. Você está entendendo? Eu acho que, para mim, me dá uma... Porque eu gosto muito de anti-TNF, gente. A gente tem uma mão no anti-TNF. Quando a gente vê um paciente com artrite reumatoide, o que é que vem primeiro na cabeça da gente? Para mim, vem anti-TNF. Você está entendendo? Pulmão ruim, eu também não gosto. É isso aí. As aulas foram ótimas, todas. Foram ótimas. Tem só uma pergunta aqui, gente, do Carlos Brito para a Alessandra, que alguns médicos têm repetido anualmente o PPD. Há algum problema importante com essa conduta? O ACR já sugeriu isso para artrite reumatoide, apesar de evidências limitadas. Você pode comentar? Então, a gente estava se programando, né? Eu sou da comissão agora de infecção também, doenças endêmicas. A gente estava se programando para montar as nossas diretrizes relacionadas à tuberculose, quando veio esse amigo chamado coronavírus e acabou com tudo que a gente podia fazer, né? Ninguém faz mais nada, toda semana é um negócio. Então, a gente não tem essas recomendações nacionais. O que o ACR coloca, juntamente com aquela história da soroconversão, porque assim, eu aprendi com o pneumo lá, do HU, né, Agostinho, que é espetacular, é um gêniozinho ambulante, e ele diz, olha, a gente não deve repetir PPD com menos de 6 meses para não dar efeito booster, né? Só que aí, ao mesmo tempo, existe uma recomendação de uma sociedade de pneumologia orientando você a repetir para estimular um booster entre 1 a 3 semanas. Isso é discutível. Eu até falei com a Viviane, que é da comissão, que agora ela assumiu a coordenação da comissão, que ela trabalha muito com isso. Ela disse, Alessandra, isso aí é muito de prática para prática. A gente se sente desconfortável em estar fazendo, mas o que a literatura diz, eles justificam assim. Foi Carlos Brito, né? Viu, Carlos? Eles justificam dizendo que existe um percentual ali em torno de 20% e 30% de pessoas que, ao longo do uso do anti-TNF, podem positivar e desenvolver tuberculose ativa. Então, essa seria a justificativa. Só que isso aí é recomendação americana. Americano ensinando a gente a tratar a tuberculose. Né? Dá uma agoniazinha assim, né? Mas, enfim, eles têm epidemiologia, eles fazem as coisas direitinho e a gente vai fazer o nosso. Mas a orientação de fazer não é em todo mundo. O problema que eu sinto, eu falo isso inclusive na residência, eu sou muito chata nesse aspecto, é que, às vezes, uma coisa que é dita para isso vira uma verdade para tudo. E a gente tem que aprender a ler artigo, aprender a ler as recomendações para não sair replicando. Ele não diz que é para fazer isso em todo mundo, para pessoas que trabalham em áreas de risco, que tomam inibidor TNF. Aí, de repente, todos os pacientes que a gente manda para mudar esquema de anti-TNF ou de biológico, a Secretaria de Saúde manda a gente repetir o PPD. Né? Falaram comigo isso ontem. Aí é orienta a doutora Ângela, a mulher da Câmara Técnica. É isso a gente precisa unir e conversar, porque não tem sentido toda vez que o paciente é um absurdo, Alessandra. Porque, é um absurdo que a gente vivencia, né? Às vezes o paciente teve tuberculose, eles querem que... Comentar rapidamente, né? E tem estudos mostrando que você vai ter alguns pacientes que vão positivar e se viu retrospectivamente, né? Até foram achados retrospectivos de paciente não ser tratado, que na verdade não é como se fossem uns falsos positivos, né? E numa região onde a gente tem resistência cada vez maior da tuberculose, você começar a fazer super tratamento e tratamento desnecessário, a gente vai criar um problema que só a gente tem, que é da multiresistência. Então, mas ficou essa cultura e a gente tem que barrar mesmo, porque toda vez que faz o PPD vai dar positivo, aí com a mão positivo, o que é que você vai fazer? A tendência, se você fica inseguro, é fazer profilaxia em pacientes que, de fato, não tem, porque já tem evidência mostrando que não faz sentido isso, esperar se ele vai ter sintoma ou não. E o que eles falam também, que quando você fizer a profilaxia, nunca mais você precisa repetir o PPD, porque você não vai ter que fazer de novo o tratamento da ILTB, a não ser que você for fazer o tratamento da tuberculose ativa. Por quê? Perfeito. Porque o paciente vai se reinfectar. Então, assim, não tem sentido da gente ficar pedindo. Porém,
se isso virar uma recomendação, que seja anual, mas do jeito que acontece, às vezes a gente tem que repetir 2 vezes. O paciente teve uma alergia ao medicamento, né? Não precisa, você não vai nem atingir o treat to target, você não vai esperar nem 6 meses. Teve uma alergia, aí você vai mudar de classe, tem que fazer um PPD, é um absurdo isso. Acho que a sociedade tem que se posicionar mesmo, e aí envolver a Câmara Técnica, envolver outra especialidade, porque esse teste de repetir com um ano vai ser uma tragédia. Mas você sabe qual é o problema, Carlos? É que o PCDT, nem sempre a gente consegue opinar tanto e participar tanto. Você está entendendo do PCDT, isso é um problema. Entendeu? E depois, ao longo do tempo, tem estudo mostrando, com o uso do anti-TNF, vai diminuindo a possibilidade de você reativar uma tuberculose latente. Não é isso também, Alessandra? Com o tempo vai caindo, né? Só que não tem indicação de você repetir. Uhum. E uma coisa também eu achei bom, é fazer igual a Dirley. Eu não tive tempo de dizer, eu estava com medo, já estava muito atrasado. Eu adorei sair da minha zona de conforto. Porque quando missão dada é missão cumprida. Comigo é assim, pediu para eu dar uma aula, eu vou atrás, vou estudar. Então, me agradeço a oportunidade de ter estudado esse tema, porque a gente termina que não estuda. Então, eu fiz uma aula básica, porque, assim como eu, muita gente pode não ter o hábito de estudar ILTB e ver isso. E eu fui direto na fonte da pneumo. Porque, por mais que a gente cisque ou xie, quem termina conduzindo esses casos são eles. E eu acho que eles têm que estar junto da gente. Só que essa história de ficar repetindo PPD é totalmente sem noção. Mas eu acho que a sociedade brasileira vai fazer as regulamentações. Agora, com o novo rol aí, saúde suplementar, colocando o IGRA como cura, como é que fica se repetisse o IGRA anualmente no paciente que é IGRA negativo e que não fez, por exemplo, profilaxia, tratamento da TB latente? Seria interessante isso? Também eles falam que pode ter conversão, ou seja, sai do negativo para o positivo, o próprio IGRA, e reconversão, sai do positivo para o negativo. Por quê? Eles não sabem explicar. Mas vamos dizer que naquele paciente que é negativo e você está fazendo anti-TNF, é interessante fazer IGRA anualmente? Tem esse perfil? É o mesmo racional do PPD. Eu acho que o racional é o mesmo. O problema é o mesmo. Do PPD. Você está num paciente que de alto risco, que trabalha em área, por exemplo. Lembra quando a gente começou lá atrás a tratar, o que é que se dizia? Tem que ter cuidado com o médico, com a gente de saúde. Só que a gente, aquela coisa, é tão bom a TNF, né? Para R, para espôndilo, que era o que a gente tinha há 20 anos atrás. Vixe, Maria, quando a gente fala 20 anos, o povo pensa que a gente é velho. Eu sou jovem. Mas o que a gente tinha em 1999 para cá foi uma revolução. A gente tinha metotrexato, fazia 15 miligramas e depois veio o leflunomide. Então, a gente começou a usar. Só que se a gente for para o racional, assim, a gente prescreve para médico, para odontólogo, para enfermeiro, para agente de saúde da família, de rodo. E orando, começa a orar, porque o país é endêmico de tuberculose. A gente tem 35 casos por 100 mil, e é para ter menos de 10 casos por 100 mil. Então, assim, é complexo, mas a gente pode ter medo, né? A gente tem que ter cuidado. Eu acho que o rastreio é obrigatório e a gente tem que estar atento. Essa semana chegou um paciente lá com o veio posterior, com uma secretiva, com artrite, não, um veio posterior secretiva, tinha um raio-x normal, mas era uma paciente que, para eu iniciar um imunobiológico, tinha que ser um monoclonal, porque ela tinha um veio posterior, eu tinha que descartar a tuberculose. Nesses casos, mesmo raio-x normal, o que eles orientam é fazer pesquisa do BAR no escarro, para poder você descartar totalmente a tuberculose ativa, porque a paciente tinha um PPD de 7. Como é que a gente vai saber que essa veio posterior dela não é o veio do TB, que nos países subdesenvolvidos a mais normal, a mais comum é o veio infeccioso. Então, é complexo, e a gente tem que estar sempre acionando os universitários para errar menos, né? O Ale, como você fala? Hoje tem um exame de escarro rápido, né? O teste rápido para TB, né? Como você falou no trabalho da Cláudia, foi a tese de mestrado dela. Foi. O que ela mostrou é que o IGRA ela só tinha importância naqueles pacientes que era PPD negativo. Ou seja, se é PPD positivo, você não tem que estar fazendo o IGRA, porque não importa o que ele vai dar, não importa. Tem que fazer. Eles botam lá
Naqueles pacientes que eram PPD negativo, aí o IGRA fez a diferença. E eles botam lá que o IGRA não tem, o PPD não tem essa história de indeterminado. PPD bem feito e PPD bem aplicado e medido é PPD. Agora, o IGRA pode ter alguma inconsistência, ou de método, ou no momento ele não tem conversão e pode reconverter, mas no final das contas, se você tiver acesso e puder fazer, ainda, claro que eles vão dizer que é o IGRA, mas é caro, não é todo mundo que pode fazer, não tem no SUS ainda, e não é nossa realidade. Né? Quando a gente tiver acesso, a gente vai usar mais. E outra coisa, essa interferência da BCG, ela é mais nos primeiros anos pós-BCG. Ninguém fica fazendo mais vacinação de BCG depois de adulto, se não tiver contato com hanseníase. Então, a maioria das pessoas que a gente trata é adulto, isso é mais para o pessoal da pediatria, né? Eu comecei a ver com outros olhos, assim. Adorei, doutora Ângela. Obrigada, viu? A senhora como sempre. Dani, deixa eu só fazer um comentário. Eu acho que, em relação à hepatite B, as coisas estão bem posicionadas para a gente, né? Não tem muitas dúvidas, muito embora eu tenha pego um paciente que usou anti-TF na tua cidade, viu? Não foi em Volta, não, mas foi no Rio de Janeiro, que, como é que se diz, com carga viral positiva, tomou anti-TNF para valer, não aconteceu nada. O hepato daqui quase desmaiou, porque ele foi transferido para Recife. Mas eu tenho uma paciente que agora não são 20 anos, não. Há 30 anos atrás, mais ou menos, ou até mais, eu peguei uma paciente médica que abriu um quadro like reumatoide, com fator reumatoide em altos títulos. Na época não tinha anti-CCP. E aí a gente fez metotrexato, ela não respondeu bem, e aí a gente resolveu fazer triagem para anti-TNF. O que é que ela tinha? Hepatite C. Aí eu falei, poxa, será que tudo isso aí foi a hepatite C ou foi a artrite reumatoide? Bom, aí a gente continuou com o metotrexato, tratamos a hepatite C com aquelas drogas que davam aquelas lipodistrofias horrorosas, que eu não quero nem me lembrar dos nomes, e aí eu só sei que ela, para mim, evoluiu como uma reumatoide mesmo. E, na época, a gente escolheu o etanercept, porque existiam trabalhos mostrando que a gente podia usar nos pacientes com hepatite C. Olha, e foi uma evolução fantástica. Ela entrou em remissão, ficou com a hepatitezinha dela, aquela carguinha viral ali, ó, ali. Aí foi quando saiu essa medicação mais nova, ela fez o tratamento, ficou curada da hepatite C, depois de muito tempo. Então, assim, foi uma experiência de 30 anos que eu fiquei, assim, extremamente gratificante e não esqueço, né? Então, assim, hepatite B, hepatite C, HIV e tuberculose, gente, a gente tem que estar o tempo todo, ó, pensando. O tempo todo pensando. O tempo todo pensando. E aí tem que lembrar que a hepatite B não cura, né? Ela fica naquela forma daqueles vírus lá no fígado, lá de... latente. Não sei que ela compra fechado e tal, e a hepatite C cura. Então, isso aí, Ângela. Eu já tive experiência igual você. Tá? Legal, né? E se a gente não tiver como monitorar com carga viral de hepatite B, e a gente pode tentar, com muito cuidado, ver a parte das transaminases, né? E aí, quando elas disparam, aí a gente vai atrás, porque às vezes nem sempre, né? Eu já fui de uma época que a gente não conseguia fazer tudo isso. O grande problema, doutora Ângela, eu concordo, a gente nem sempre consegue fazer, né, de rotina, principalmente em serviço público. O problema de monitorizar só com as transaminases é porque a maioria dos nossos pacientes também estão em drogas que elevam as transaminases. E fazem arbovirose. Aí a gente não vai saber o que é que está acontecendo. Mas e aí, nesses pacientes que têm um risco intermediário de reativação e que a gente não tem, se a gente não tiver como monitorizar com carga... É melhor não fazer. Transaminases, é melhor discutir para iniciar a terapia antiviral associada. Não fazer sem a profilaxia, né? Melhor não fazer. E lembrar que quando você para de dar o remédio, você continua com a profilaxia. Continua com a monitorização ou com a profilaxia, exatamente. Eu tenho infecto também que fala para você ficar fazendo as transaminases e dosando HBsAg.
Porque se você tiver aumento das transaminases e a conversão do HbS/AG, aí fala... Na realidade, a monitorização a gente pode fazer. Eu acredito que se vocês vão usar os 3 métodos, a gente vai ficar mais seguro ainda. Como a gente tem dificuldade de fazer a dosagem do DNA viral, dosar a carga viral, se a gente conseguir fazer sempre seriado as transaminases, mais a dosagem do HbS/AG, e ele positivar, aí você já não tem dúvida. E se você puder fazer os 3, melhor ainda. Ok. Ale, escolhi você para ser a última, porque eu sabia que você ia segurar um mundo de gente. Tem 54 pessoas, viu? Queridos, muito obrigada. Hila, quer falar alguma coisa, amore? Não, só agradecer mesmo. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Obrigada por todos, por estarem aqui até o final. É muito bom rever vocês. Queria dar um abraço bem forte, né? Mas está chegando o dia da gente... Já. E você agora já faz parte da reciclagem. Você, o Edgar, o Flávio. Na próxima, todo mundo, ó, juntos. Sim, ó. Convite já feito, né, Ângela? Já está fechadíssimo. Eu falei para a Ângela aqui que a Rina e ela parecem aquelas garotas da escola, as mais famosas da escola. Como é que a gente chama aquelas garotas? Populares? CDF, não. As populares da escola. As CDF da escola. As populares. As populares. Todo mundo gosta de vocês duas, de todo mundo aqui, né? Nos representam muito gente, bem. Amanhã a mesa da gente é com o doutor Henrique Maris e doutora Daniela Egipto. Olha, se vocês passarem 1 hora do horário, como o Henrique passou hoje, eu... Henrique é culpado. Amanhã. Henrique é culpado de tudo. Não foi só eu, não, viu? Foi maravilhoso. Eu sei que foi maravilhoso. Não vou nem aceitar isso aí. Na jornada da gente, eu já vou cortar a voz dela. Eu vou começar a contar o tempo é sempre do Henrique. Vou contar o tempo de todo mundo. É sempre dele, tem que ser dele. Assuma a culpa e pronto, acabou. As outras mesas foram tudo tranquilas, mas toda a mesa do Henrique vai-se embora. Ô, Henrique, você está recebendo um convite com 2 anos de antecedência. Mais interessante, né? Tá. Não, assim, agora é maravilhoso, né? Eu aprendi milhões de coisas de lúpus, foi super bom. Nossa, como é que se diz? O Edgar e o Adilei, assim, são dos coração excelente também. Agora, deixa eu dar uma... Olha, eu não consegui assistir um EULAR, um ACR, nada o dia inteiro. É a primeiro e olha, o tempo, eu não vi o tempo passar. Eu também. Foi muito bom. Nunca fiquei o dia inteiro do EULAR, até porque a gente precisava sair, né? A gente precisava dar aquela passeadinha básica. Porque o lar sem passear não dá certo. Quero convidar vocês. Também não vai ter um jantarzinho agora aqui, né, em Recife, infelizmente. Ai, que inveja, Henrique. Você está no meio de várias mulheres, não consegue falar. Diz, Flávio. Convidar vocês para a mesa redonda sobre Jogren, onde a Dani vai estar lá, e eu vou ser o presidente da mesa dela e André. No Congresso de Reumatologia. Tá bom? Tá bom, amanhã, né? Doutora Ângela, não conseguir falar entre as mulheres é a minha rotina na Reumato. Isso é normal. Gente. E a culpa é sempre sua. Beijo todo mundo. Até amanhã de manhã. Bom descanso, hein? Amanhã tem mais. Até amanhã. 8h30.